Fala pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero falar de um dos setores que eu acho que é um dos mais promissores no Brasil nos próximos anos. Eu estou falando do setor de logística, mais especificamente do setor ferroviário. E por que eu acho isso? Bom, no Brasil a gente tem um setor do agronegócio muito forte, então sempre foi um setor em que o Brasil se destacou muito. E a produção, os produtos agrícolas, eles são produzidos fora dos grandes centros, fora dos centros consumidores, ou seja, para a gente consumir esses produtos, nós temos que transportar esses produtos. De vez em quando transportar ou até mesmo exportar esses produtos. Só que para realizar esse transporte, nós utilizamos dois meios de transporte, a ferrovia e a rodovia. Só que hoje no Brasil, a gente utiliza majoritariamente as rodovias. Então nós utilizamos poucas ferrovias para fazer os transportes, tanto agrícola quanto outros tipos de produtos como minério, cal, cimento, calcário, enfim, outros produtos que a gente poderia utilizar esse transporte. E quando eu dava aula no IFMG, eu mostrava para os meus alunos o seguinte, eu mostrava duas imagens. A primeira imagem, vou até colocar aqui na tela, é o mapa do Brasil com a sua malha ferroviária. Então toda a malha ferroviária hoje no Brasil. E a segunda imagem é a malha ferroviária nos Estados Unidos. Reparem a diferença entre as duas malhas ferroviárias. Reparem o quanto nós ainda temos que evoluir nesse meio de transporte. E por que eu acho que o setor ferroviário é um dos mais promissores? Bom, o rodoviário ele é menos viável. Ou seja, se a gente comparar em vários itens, o setor ferroviário ele leva muito mais vantagem do que o rodoviário. Por exemplo, um vagão consegue transportar mais de um caminhão. Então imagine uma locomotiva inteira com vários vagões, quantos caminhões ela tiraria das rodovias? O que isso pode causar? Mais caminhões nas rodovias, você tem provavelmente mais acidentes, você tem uma carga no asfalto muito maior. Então, para quem estuda um pouco sobre cálculo de rodovias, a gente calcula também a carga que vai na rodovia, a tonelada que vai ser colocada ali naquela rodovia. Então, quanto maior o peso, maior a carga, maior tem que ser o dimensionamento da pavimentação. Então, se você tem um alívio nessa carga, você pode reduzir os custos com a pavimentação, ou se mantiver, você tem uma vida útil maior da pavimentação. A gente tem problemas quanto a excesso de cargas que destroem a pavimentação, o asfalto muito mais rápido. Teria também um alívio no fluxo de veículos nas rodovias, porque uma locomotiva de, por exemplo, 200 vagões consegue tirar até 400 caminhões das rodovias. Então a gente conseguiria reduzir a quantidade de transporte rodoviário e seguir mais no ferroviário. Bom, então eu falei um pouco aqui do que eu acho do setor em si em relação à economia. Agora vamos para os dados mesmo da empresa. Então eu vou falar da empresa que se chama Rumo, é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores, o código dela é REIO3 e a gente vai falar um pouco sobre os dados dela, sobre os fundamentos. Então vamos saber se é uma empresa boa ou não. Antes de falar os números, os dados propriamente em si, eu quero falar um fator que é interessante a gente colocar nessa análise. Se fizer uma análise por alto, só dos dados que ela tem hoje, pode parecer que não é uma empresa tão boa assim para se investir. Mas a gente tem que olhar o histórico, o que aconteceu no passado, para a gente fazer a análise de agora e projetar o futuro. Hoje, a empresa Rumo, ela está em turnaround, ou seja, ela está fazendo um processo de melhoria. O que é o turnaround? É como se uma empresa estivesse muito ruim há muito tempo e ela estivesse se recuperando. Então ela está fazendo aquela curva de recuperação, a gente chama isso de turnaround. Então a Rumo ela está fazendo isso, tá? Por isso que a gente tem que analisar friamente os seus valores. Por quê? No passado recente ela estava com os dados muito ruins, agora ela está se recuperando. Então a gente tem que colocar isso na nossa análise. Vamos olhar a lucratividade dela. Em 2015 ela teve menos 1.199 bilhões de lucro, ou seja, ela teve prejuízo de 1,1 bilhão, tá? Então, ela em 2015 teve um prejuízo muito grande. Em 2016 ela também teve prejuízo, mas reparem que ele já começa a ser reduzido, né? Esse prejuízo começa a ser reduzido, ou seja, a gente teve 1.052 milhões. Em 2017 ela também teve prejuízo, só que ele já foi menor ainda, ele foi de menos 258 milhões. Então a gente já conseguiu recuperar um pouco.
Em 2018 ela teve lucro já de 272 milhões de reais. Em 2019 ela teve um lucro de 785 milhões de reais. Então o que a gente tira de informação disso? Ela não está tendo todo o lucro que poderia ter. Só que se a gente comparar com 4 anos atrás, 5 anos atrás, ela melhorou demais. Ela saiu de menos 1 bilhão para mais 700 milhões de reais. Então ela está fazendo o que eu falei, o turnaround. Ela está fazendo uma curva e se recuperando. A gente tem que colocar isso na nossa análise, tá? Um outro fator é que a empresa Rumo, ela se dedicou a fazer pelo menos 10 bilhões de investimentos entre 2015 e 2020. Então é uma empresa que está fazendo investimentos para colher no futuro. Então a gente vai esperar bons resultados mesmo do ano que vem para frente, tá? É uma empresa que está investindo hoje para colher lá na frente. Inclusive, ela assinou há algumas semanas um contrato com o governo brasileiro. Então eles fizeram um acordo. A empresa antecipou 5,1 bilhões de reais para o governo por ter direito de concessão de 2 ferrovias. Então é como se ela estivesse antecipando algo que ela fosse utilizar daqui para frente, tá? Isso foi bom para o governo porque vai ajudar nas contas públicas, e para a empresa acho que não fez muita diferença, porque de todo jeito ela ia ter que pagar. O bom é que ela gastou hoje, mas ela daqui para frente ela não vai ter esse gasto tão grande, porém ela vai ter a utilização da ferrovia, então ela vai operar sem ter esse gasto. Vamos continuar nossa análise. Vamos falar sobre a dívida da Rumo. A Rumo hoje está com uma dívida de 3 vezes o seu lucro. Então é uma dívida aí que está até que controlada. Se ela começar a ficar muito mais que isso, mais que 3 vezes o seu lucro, ela já começa a ficar um pouco endividada demais. Só que a gente tem que analisar que alguns anos atrás, nessa época que ela estava dando prejuízo, a dívida estava em praticamente 5 vezes o seu lucro. Então ela estava muito endividada. O que ela fez com aqueles investimentos que eu falei? Ela pagou um pouco dessa dívida. E agora ela está controlando sua dívida, então ela está reduzindo esse endividamento, e aí sim ela consegue ficar mais saudável. A margem bruta dela é 34%, e a margem líquida, que é basicamente aquilo que sobra depois de pagar tudo, imposto, a operação, funcionários, enfim, depois de pagar tudo, sobra em torno de 10%. Então está uma margem líquida até considerável, visto que ela está fazendo investimentos e deve colher mais frutos no futuro. Indicador de rentabilidade, que é o ROI, está em torno de 8%. Ela pode melhorar nesse setor, e eu acredito, mais uma vez, por esses investimentos que ela tem feito, ela deva melhorar seu ROI. Hoje ela não paga dividendo, então para quem gosta de receber bons dividendos, a Rumo pode não ser uma boa opção assim. Não quer dizer que não é uma boa empresa, tá? Mas para quem quer exclusivamente dividendo, hoje ela não paga bons dividendos. Não quer dizer que futuramente ela não possa vir a pagar, A gente sabe que hoje ela está fazendo investimentos, pode ser que daqui a alguns anos ela comece a pagar dividendos. Indicadores de preço, ela está até um pouquinho cara. Se a gente olhar, o PL está em 54, ou seja, é como se eu demorasse 54 anos para recuperar o meu investimento. Só que a gente não pode fazer essa análise fria, nós temos que ver o crescimento da empresa. E hoje o CAGR está em 14%. Você sabe o que é CAGR? Se você não sabe, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo explicando o que é isso. Mas ele representa basicamente o crescimento da empresa, tá? Então, não está tão ruim assim como o PL está mostrando, como esse indicador de preço. Por quê? O preço que ela está hoje, pelos lucros que ela entrega hoje, não são suficientes para falar que ela está barata. Só que a gente sabe que ela deve entregar lucros bons no futuro. Então esses lucros tendem a aumentar. Então a gente não pode fazer essa análise simplesmente olhando o preço e o lucro dela hoje. A gente tem que fazer uma projeção para o futuro. Então eu acredito que ela não está tão cara quanto aparenta ser. E para a gente fechar nossa análise fundamentalista, vamos falar do preço dela hoje. A Rumo está custando mais ou menos R$ 20,70 no dia que eu gravo esse vídeo. Então, se você quiser ser acionista, ter participação nessa empresa do setor ferroviário, você tem que desembolsar R$ 20,70 por ação. Eu fiz uma análise fundamentalista da empresa, agora vou fazer uma análise gráfica para ver se o gráfico indica um possível momento de compra da ação, tá? Então vamos olhar aqui no gráfico como que está esse comportamento. A Rumo, ela está em uma tendência de baixa. Se a gente pegar aí e traçar uma linha desde julho até hoje, a gente vê que ela tem um comportamento de baixa.
Vocês conseguem reparar nessa linha aí que eu tracei, certo? Então a gente consegue ver que ela tem uma tendência de baixa. Quando ela começar a reverter essa tendência, ou seja, quando ela não tocar nessa linha aqui novamente, quando ela for lá em cima e voltar, reparem que ela sobe e bate aqui na linha, sobe e bate aqui na linha. Ela vem fazendo isso. Quando ela subir e não encostar aqui de novo, pode representar um momento de entrar na empresa. Eu não sei se estaria hoje no melhor momento, tá? Quem é mais arriscado, pode ser que seja um bom momento de entrar. Para quem é mais conservador, eu aconselharia esperar um pouquinho mais, certo? Mas quando ela deixar de tocar nessa linha, então pode representar um bom momento de compra. E só mais uma última informação sobre a Rumo. Ela é uma empresa controlada pela Cosan. Então a gente tem como se fosse uma empresa mãe, a gente chama de holding. Essa holding, que se chama Cosan, ela controla várias empresas. Uma delas é a Rumo. Outras, por exemplo, a Raizen. A gente tem também a Move, que é uma empresa de lubrificantes. E também a Compass, que é uma empresa de gás, certo? Então ela é uma das empresas controladas pela Cosan. Depois de todas essas informações sobre essa empresa do setor ferroviário, sobre a Rumo, eu te pergunto, você investiria na Rumo? Se você investiria, comenta aqui embaixo para eu saber. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Tchau!